Olá, aqui é o professor Felipe Neto e vamos dar continuidade ao conteúdo estudado na disciplina de cálculo numérico ao estudo dos métodos para obtenção de zero de funções. Então, já foi estudado alguns métodos previamente e agora eu vou apresentar aqui o método da secante, que é um método bastante semelhante ao método da posição falsa. Qual a diferença básica dos dois métodos? A posição falsa, ela exige ali que você entre com um intervalo, e a raiz esteja dentro daquele intervalo. Já o método da secante, ela não tem essa exigência. Então, o método da secante, você pode entrar com um intervalo diferente do que não necessariamente a raiz esteja ali naquele intervalo. E o risco, obviamente, tem essa vantagem do método da secante, por não ter essa obrigatoriedade de saber o intervalo em que a raiz esteja, mas tem a pegadinha, tem um inconveniente que pode ocorrer de divergir. Então, assim, do software, do programa, divergir da resposta da raiz da função. Então, nós temos aqui, de forma gráfica, o método da posição falsa, em que nós temos aqui uma estimativa, e aí você reduz o intervalo e cada vez mais vai se aproximar do zero da função. Já no método da secante, pode ocorrer de divergir da raiz da função. Então, tem esse inconveniente, o método da secante. No entanto, o método da secante ele é um método que ele converge mais rapidamente. Obviamente, se ele não divergir, ele vai convergir mais rapidamente do que o método da posição falsa. Então, ele vai chegar ao zero da função com um número menor de iterações. Okay? Então, tem essa vantagem. E assim, a implementação é até um pouco mais simples do que o método da posição falsa, porque não exige exatamente as condições ifs. Então nós temos aqui falar aqui da implementação desde o início, para você que não assistiu às aulas anteriores. Então aqui eu estou gerando um arquivo de saída de dados e estou entrando com duas estimativas iniciais, que eu estou chamando aqui de xValue e x. Então estou entrando com xValue com o valor de 1 e x com o valor de 2. Estou condicionando aqui um número máximo de iterações como sendo 1000, pode até ser mais, e a tolerância eu coloquei 10 a menos 4. Estou calculando aqui um valor de erro inicial, estou utilizando o erro relativo, eu tenho preferência por utilizar o erro relativo. E aqui eu apenas coloquei um cabeçalhozinho, para quando eu gravar as informações, os valores das iterações no arquivo de dados, eu saiba qual é qual. Então eu coloquei aqui o K, que é o número de iterações, o xi-1, que eu estou chamando de xValue, o xi, que eu estou chamando de x, e o xi mais 1, que eu estou chamando de x novo. E aí eu calculo as funções para o meu xValue e o meu x e utilizo aí a nossa equação. Então a equação utilizada, que é basicamente a mesma lá do método da posição falsa. No entanto, lá do método da posição falsa, após ser calculado, esse valor ia substituir um dos intervalos, de modo que garantisse a minha raiz dentro daquele intervalo. Já aqui não. Então aqui eu vou simplesmente calcular um novo valor de x. Então não vou verificar a questão se a raiz está ou não dentro do intervalo. Feito isso, calculado o novo valor de x, eu calculo o meu erro, gravo aqui as minhas informações, as minhas respostas, e aí depois eu vou atribuir o valor de x ao xValue e o valor de x novo ao x. E aqui eu estou apenas adicionando mais um ao nosso contador. Comecei o contador com 0, e aqui apenas a minha função, que eu coloco exatamente a minha função. Então a minha função computacional, que eu coloco a minha função matemática. Okay?
Compilei e executar, já foi. E aí a resposta, né, a saída é essa, né? Então ele vai convergindo aí para o valor, que é esse valor aqui do xi mais 1, né, que é o último valor calculado. E aí nós podemos até fazer um comparativo, né, com a posição falsa. Tá? Posição falsa, mesma função, as mesmas condições. Né? 10 a menos 4. E aí vamos Enter, posição falsa. Ok. Então, assim, não teve muita diferença. Né? Então, foi bem... até a quantidade, né? a velocidade com que teve a iteração aqui foi parecida. Né? Então, não teve muita diferença. Né? Apenas o método da secante, né? chegou a um valor um pouco mais rápido, né? Então aí com 4 iterações, né? E o da posição falsa teve que fazer 5 iterações para chegar ao mesmo valor, né? Então 1.4582, 1.4582, divergindo aí a partir da quinta casa, né? Então após a quinta casa, a partir da quinta casa, começa a ter uma divergência, né?